Olá, povo de Deus, sábado da segunda semana do Advento, 11 de dezembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 48, de 1 a 4 e de 9 a 11, e de Mateus 17, de 10 a 13. Naqueles dias, o profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. O livro do Eclesiástico faz parte daqueles escritos do Primeiro Testamento chamados de deuterocanônicos ou apócrifos, pois não foi aceito como inspirado pelos irmãos da Reforma Protestante. Portanto, somente o encontramos nas Bíblias católicas. Foi escrito pelo velho Ben Sirá, mas a versão que chegou até nós é a tradução grega feita pelo neto dele. No prólogo do livro, temos a apresentação do neto dizendo que começou seu trabalho de tradução da obra do avô antes do 38º ano do rei Ptolomeu VII, que reinou de 170 a 116. Por isso, pelos cálculos, se pode datar a obra do ano 132 a.C. E também se pode presumir que seu avô tenha escrito cerca de 50 anos antes. É obra do segundo século antes de Cristo. Interessante observar que a Palestina, depois de ter estado durante mais de um século sob a dominação de Ptolomeus do Egito, passou ao poder dos Seleucidas da Síria em 198. Desde Alexandre reinava uma cultura de tolerância com os povos dominados, favorecendo uma espécie de sincretismo muito forte. Ora, sabemos que os judeus piedosos não apreciavam essa mistura de elementos, pois diziam que assim se perdia a originalidade de sua cultura e sua religião. Ben Sirá, neste contexto, pôs-se a escrever para defender o patrimônio religioso e cultural do judaísmo, sua concepção de Deus, do mundo e sua condição de povo eleito. Ele quer convencer seus irmãos de raça que Israel possui uma lei revelada e autêntica, onde a sabedoria é superior à de outras culturas e religiões. Neste contexto, escreve uma síntese do que julga necessário para preservar a cultura, os costumes, a religião. Sua síntese tem 51 capítulos, como temos hoje o livro do Eclesiástico, e dentro de seu objetivo, a partir do capítulo 44, ele passa a fazer uma lista dos grandes nomes de seus antepassados, aos quais ele quer preservar como colunas do povo de Israel. Dentre esses nomes que ele começa com Enoque, passando por Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e outros, chegando no trecho que temos hoje, ao nome de Elias. Descreve de maneira bem mítica esse profeta, tomando dados sobre Elias do livro dos Reis e do profeta Malaquias também.
Descreve a figura de Elias como enérgica e cercada de feitos miraculosos. Ele diz que o poder de Elias dominava a chuva, a tempestade no céu, reis e dinastias na terra, e atingia até o abismo. E nosso pequeno texto de hoje termina com uma belíssima bem-aventurança. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Pode ser uma referência ao profeta Eliseu ou ao povo da época de Elias. Mateus 17, de 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. E assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. O evangelho de hoje nos dá mostras de que a figura de Elias continuava a povoar a imaginação dos judeus do tempo de Jesus. Era uma tradição muito forte, pois se dizia que Elias não havia morrido e sim arrebatado numa carruagem de fogo. E muitos diziam que ele voltaria. Jesus, como judeu que era, conhecia bem essa tradição e afirmava que a missão de João Batista confirmava que Elias já tinha vindo para colocar ordem na casa, mas que o povo não o reconheceu e o assassinou. A pergunta dos discípulos, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro, surge atraída pela visão de Elias que eles tiveram na cena antecedente da transfiguração. Os discípulos se tornam eco da crença popular ensinada pelos doutores da lei que afirmavam: se Elias não voltou, Jesus não é o Messias. Já voltou, diz Jesus, e cumpriu sua tarefa de preparar o caminho do Messias, mas não o reconheceram, tanto que o mataram. A paixão de João Batista prefigura a paixão de Jesus, e essa é outra preparação mais profunda. Tempo do advento é tempo propício para revisões profundas de nossas vidas, de nossas opções mais decisivas. A fala de Jesus alertava os discípulos sobre a importância de saber ler e interpretar os sinais da história. João Batista foi um grande sinal da chegada do Messias, mas seus contemporâneos preferiram matá-lo, ao invés de entendê-lo com profundidade e com tudo o que isso acarretava de consequências nas suas vidas. Vivemos cercados de sinais importantes em nossa sociedade, mas o clima das falsas notícias vai fazendo estrago no meio da população, provocando confusões e dificultando suas reais significações. Já se disse que vivemos numa sociedade da pós-verdade, isto é, onde a verdade não precisa mais ter fundamentos sólidos. Uma mentira divulgada permanentemente vai tendo sabor de verdade e ninguém se importa em conferir se é mesmo verdade. Quem cultiva o hábito das redes sociais, quando recebe uma notícia, não se importa se é verdadeira ou não. Se a notícia vinculada combina com o que se pensa, passa a ser verdade para aquela pessoa e que espalha para todo mundo que ele acha que aquilo é a verdade. Somos chamados a desembaralhar os sinais para não corrermos o risco de deixar passar aquilo que verdadeiramente é importante em nossa vida.
Repetidamente fazemos uma oração em nossas celebrações, depois da comunhão, que diz: caminhando entre as coisas que passam, que saibamos abraçar as que não passam. Para isso é preciso discernimento e sede pelo que é eterno, não apenas passageiro. Um beijo no seu coração.